Vamos começar para vocês dois, eu vou só entregar a bola para vocês. A discussão primeiro da pesquisa que saiu hoje, da Paraná Pesquisa, sobre a avaliação e aprovação da administração do presidente Lula. De acordo com a pesquisa, eu vou só apresentar o primeiro dado, o dado mais concreto, nós temos a aprovação 39,8%, a desaprovação 56,7%. Né? A questão, e se fôssemos desdobrá-las, né? Ótimo, 8,8%, boa, 16,8%, regular, 25,8%, ruim, 9,6%, péssima, 37,9%. Fazendo análise geral, aprovação 39,8% e desaprovação 56,7%. Surpreendeu você, como pesquisador, Murilo Hidalgo, essa avaliação? Que considerações iniciais você poderia fazer? Primeiramente, boa noite, professor, boa noite. É uma honra estar com vocês aqui. A pesquisa, professor, mostra que o quadro está estável, certo? O Lula, ele vem desde janeiro, das pesquisas do começo do ano, estável. Na verdade, ele vinha de 46, 42, desde fevereiro, 42, 39, 40 agora, certo? Sim. Eu diria que está numa margem de erro. A gente acredita que o Lula bateu o teto da queda dele. Daqui ele não cai mais. Só se tiver uma denúncia muito grave, algo muito concreto. Disso ele vai permanecer nisso, porque é o teto do eleitor dele. Sim. É o eleitor das pessoas que torcem por ele, das pessoas que ele tem simpatia por ele, né? Independente do governo estar mal ou não, aprovam a gestão dele. E também, professor, tem muita gente aqui que aprova em cima, hoje, da polarização. A polarização também ajuda o presidente Lula, certo? Que é o medo que o outro lado volte. Então, mesmo não gostando, avaliando serviços como ruim e péssimo de saúde, educação e outras coisas do governo, acabam aprovando o governo dele de medo que o outro lado retorne, né? Perfeito, perfeito. E é interessante, antes de eu passar para o professor Prando, que se nós olharmos em termos de uma sequência histórica, né, usando como referência agosto de 2023, cerca de, portanto, 2 anos atrás, chegando até junho de 2025, né, nós temos começou com uma avaliação ótima em 2023, em agosto, entenda-se, 15,9%, hoje está 8,8%, cerca de metade aproximadamente. A análise de boa, 24,1%, hoje com 16,8%. Regular, 27,9%, aí está próximo, 25,8%. O ruim, que era 7%, saltou para 9,6%. E a péssima, que era 23,7%, aí é um aumento considerável para 37,9%. Quer dizer, portanto, você tem um processo de crescimento de uma avaliação negativa em detrimento de uma avaliação positiva. Professor Rodrigo Prando, professor que já esteve conosco, na sua avaliação como cientista político, o que esses números indicam? Indica, acho que a pior situação dos mandatos do Lula até então, né? Só para lembrar que ele termina o segundo mandato. E eu quero aqui agradecer o convite de novo, o Vila, está aqui com o Hidalgo também, tivemos juntos outras vezes, o prazer estar com vocês. O Lula termina o segundo mandato, salvo o melhor juízo, numa série histórica, acho que lá do Datafolha, com 83% de avaliação positiva. Então você pega um governo que se encontra numa situação, e aí eu acho que o historiador gosta muito disso, porque o contexto histórico é absolutamente distinto. Falávamos algo em torno disso agora há pouco, né, além dos bastidores, mas você tem hoje, e a gente até desnudou um pouco isso no programa que eu tive aqui, falando sobre este legislativo hipertrofiado, que tem emenda e não tem mais nenhuma negociação praticamente. A gente tem um presidente submisso, de certa maneira, né? Aquilo que nós falamos aqui, um presidencialismo de submissão. Então a gente tem um Lula mais velho, envelhecido, um Lula que na campanha, e aí o Murilo também falou isso, eu acho que é importante ressaltar, é alguém que se colocou na tentativa de salvar a democracia contra um opositor ou adversário, que é o Bolsonaro, e aí depois teve, né, o 8 de janeiro, mas então fez muito sentido clamar por uma frente ampla, mas uma frente ampla que foi possível, com uma margem pequena de votos, ganhar a eleição, mas ele não governou com essa frente ampla. Então tem dificuldade no Congresso, no Parlamento, tem a lembrança das pessoas, porque o Lula prometeu que o povo teria picanha. Hoje está com dificuldade de comprar café.
Então, a questão da inflação dos alimentos tem ainda corroído esta aprovação do presidente, e a gente sabe que ele tem tido pouca disposição, pelo que a gente sabe, que a gente lê, pouca disposição de fazer a política, Murilo, que ele fazia. Aquele futebol e churrasco na Granja do Torto, aquele contato mais comezinho, porque o presidente tem que fazer a política miúda, e parece que ele não tem feito. Então, eu acho que nesse contexto histórico, né, a gente tem isso. Fora que aí tem uma outra questão, e eu finalizo para passar a bola, que é o seguinte, é só finalizar, eu já te passo aqui. A sociedade hoje é uma sociedade hiperconectada em rede. Então, o governo, ele tentou de todas as formas melhorar mudando a comunicação. Comunicação política, comunicação governamental, ela é fundamental. Agora, ela é fundamental, mas você precisa saber o que comunicar. Então, a pergunta é, qual ação concreta, Vila, Hidalgo, qual ação concreta que o Lula 3 tem? Vamos pensar rapidamente. Fernando Henrique, controle da hiperinflação e estabilidade. Lula 1 e 2, melhoria das condições dos mais pobres, incremento da classe média, programas sociais. E o Lula 3? O que ele trouxe de novo? Qual é a marca? Não tem. Então, o problema não é a comunicação, mas comunicar que conteúdo. Então, o governo, ele demora para comunicar um conteúdo, mas não porque quer demorar, porque efetivamente não tem algo muito positivo para comunicar. Murilo. Concordando bastante com o professor Rodrigo, o grande problema do presidente Lula hoje é o supermercado. A gente sente nas pesquisas, certo? Porque as pessoas vão semanalmente ao mercado, são poucas as pessoas que fazem compra mensal, né? Sim, não tem mais isso mais, né? Não tem mais Na isso, inflação então as pessoas vão diariamente, semanalmente ao supermercado, e ali as pessoas veem que as coisas estão difíceis. Para as pessoas está caro os produtos. Então, esse eu acho que é um grande problema. E um outro grande problema do governo Lula foi o próprio 8 de janeiro, certo? Porque ele tomou conta do governo dele. Sobra pouco espaço para o Lula falar do governo dele e muito espaço para falar de 8 de janeiro. Só que o 8 de janeiro não é a prioridade de 90% da população brasileira. A população brasileira quer saber do quê? De consumir mais, de ter saúde, de ter educação, de ter segurança, dos avanços que o governo Lula 1 e 2 trouxe a eles. Por isso que o Lula voltou. E outro grande problema do Lula, principalmente no Nordeste, onde é a grande queda dele de popularidade em relação aos governos passados, se dá por causa da perda do sonho. Porque as pessoas sonhavam que iam comer a picanha, tomar a cervejinha, iam comprar o carro de volta, iam viajar de avião. Todos aqueles benefícios que eles tiveram no governo 1 e 2, até agora não ocorreu. Então, esse eu acho que é o grande desafio do presidente Lula nesse final de governo que ele tem, é fazer com que as pessoas voltem a ter consumo, principalmente no Nordeste. Se as pessoas não voltarem a ter consumo, dificilmente ele voltará a crescer no Nordeste. E aí tem um dado da pesquisa Paraná, que eu estava examinando, essa que foi divulgada hoje sobre a aprovação da administração do presidente Lula, que me parece alguns dados muito interessantes. Entre os homens, a aprovação é de 35%, entre as mulheres de 43,6%, e a desaprovação entre os homens de 61,9% e entre as mulheres de 52,1%. Ou seja, o Lula vai melhor com as mulheres do que com os homens em termos de avaliação. Mas já foi melhor, inclusive. Já foi perdido, né, com as mulheres no Nordeste até 2 salários mínimos. Confere isso? Confere isso. Isso é interessante. E assim, essa diferença homem e mulher é semelhante ao que foi nas eleições. Isso. Os homens votavam mais no Bolsonaro e as mulheres mais no Lula. Interessante em termos de ensino fundamental, médio e superior, a aprovação do Lula no ensino fundamental é de 50,2%, no médio 35,8%, no ensino superior 30,7%. Com a desaprovação, é o inverso, né? 44,8% no ensino fundamental, 60,9% no ensino médio e no ensino superior 67,8%. Ou seja, quanto maior a escolaridade, menor a aprovação do governo, né? Com certeza. A pesquisa mostra isso também eleitoralmente, isso é muito claro. Agora, o que chama mais atenção, professor, por faixa etária, se a gente for olhar, as pessoas com mais de 60 anos são os que mais aprovam. E aonde o presidente Lula perdeu mais tração foi nos jovens. Isso é interessante. Nos jovens, onde na eleição ele era muito forte, hoje ele perdeu tração. E mostra que o INSS não atingiu ele.
O escândalo não é O escândalo não atingiu o Lula, porque Perfeito. são as pessoas com mais de 60 anos, a princípio são os que deveriam ser as que mais recebem o benefício do INSS. Perfeito. Foi onde menos abalou até agora. Sim. Agora, professor, aqui tem muito a ver em cima do que eu te falei da polarização Lula-Bolsonaro. Sim. Porque aí entra um pouco da vacina do Bolsonaro aqui também. Sim. E é onde ele vai que é pior... maior com as pessoas com mais de 60 anos. Perfeito. E onde ele, em termos etários, onde ele vai pior, o Lula, a desaprovação maior, entre 25 a 44 anos, que a desaprovação é altíssima, quase 2/3, 64,5 e 63,4. Quer dizer, essa faixa, ele vai muito mal, né? Eu acho que esse é um ponto também a ser destacado.